E nós vamos falar agora de solo, análise foliar e tudo, do Grupo Exata Brasil. Carlos, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia, é muito bom estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouco aí sobre análise de solo, análise de folhas, fertilidade de solo. É um assunto que hoje cada vez está mais importante devido à escassez de fertilizantes, né? Ou algumas situações, como é o caso da guerra na Ucrânia, que também prejudicou muito a exportação de fertilizantes para nós. Enfim, a base começa com o solo. É ali que tudo começa. Bom, e agora já parabenizar a Exata Brasil, já bateu aí a meta, aí um número gigante nesse ano de análises de solo. Perfeito, batemos 500 mil amostras, mais de 500 mil amostras no grupo. E o nosso foco é terminar esse ano com mais de 600 mil amostras e chegar a 1 milhão de amostras no máximo aí em 2 anos. Então o grupo está preparado, o grupo já está fazendo aí 6 mil amostras por dia para poder atender toda essa demanda que cada vez cresce mais. A agricultura de precisão está integrada diretamente ao volume de análise de solo. Então hoje o cliente está muito preocupado, o produtor rural está preocupado em fazer uma análise na sua área que seja realmente eficiente, utilizando a agricultura de precisão e com isso economizar e ter uma maior rentabilidade. Em quanto tempo essa amostra fica pronta ali? Uma análise tradicional, convencional, que eu não sei quantos elementos são analisados ali. Isso, uma análise básica em torno de 12 elementos, fica pronta em torno de 10 dias. Tudo depende da época. Nós temos épocas, por exemplo, que são épocas de pico, em que todo mundo tem um pequeno tempo para fazer essas análises. Mas, no geral, em torno de 10 dias. Esse ano nós duplicamos a capacidade do nosso grupo. Então, nós estamos, aí, como falei, com 6 mil amostras por dia em todo o grupo. Em Goiás, 3 mil amostras e 1.500 amostras por dia em cada unidade. De forma que a gente consiga atender o mais rápido possível. Hoje o cliente quer velocidade. Qualidade, logicamente, claro. E velocidade. Ele precisa ter a sua análise pronta com qualidade para que ele possa tomar as decisões no momento certo. A interpretação dessa análise também é muito importante, né, Carlos? Interpretação é extremamente importante. Hoje, essas empresas de agricultura de precisão e esses agrônomos independentes, eles já têm toda uma estrutura de interpretação e recomendação baseado naquilo que o cliente deseja investir para que possa ter o melhor resultado ali na adubação. Então eu diria o seguinte, hoje a fertilidade do solo está muito bem controlada. É algo que se conhece muito e está muito bem controlado. Aí nós temos as outras análises biológicas, de enzimas, análises, enfim, né, físicas hoje de penetração do solo, né, que são umas análises muito importantes para saber se tem compactação ou não, que vem a complementar esse rol. Cada vez mais nós precisamos enxergar mais longe. E a Exata Brasil tem um ponto importante, é que nós hoje estamos com equipamentos para poder enxergar bem mais longe. Então enxergamos muito mais do que enxergávamos há uma década atrás. E olha, a gente acaba de chegar aí, né? Semana passada aconteceu em Brasília o Congresso Brasileiro da Agricultura Sustentável e sendo o primeiro internacional, um espetáculo. O solo é ali o que eles ficam ali, tudo, como você falou, a base toda vem do solo. Agora a gente acabou de conversar com o João Castro, falando aí das previsões para esta safra de verão. E dentre as informações, os momentos de chuva intensa. Aquele calor, chuva, então calor e umidade, doenças fúngicas. Como é que fica aí o cuidado lá para o laboratório, para o produtor fazer, para estar de olho? Então, esse é outro ponto importante, doenças. O nosso produtor rural hoje, ele tem que estar muito atento a várias variáveis. Tá? Ele tem uma nutrição boa na planta, é uma raiz que está penetrando, é uma raiz que está buscando realmente nutrientes na profundidade adequada, agora tem que preocupar com as doenças, o caso de excesso de umidade. Então, hoje os laboratórios já estão preparados para atender essas demandas de doenças, de forma que a gente tenha um controle melhor e, principalmente, poder ter uma ação muito rápida. Eu acho que essa é a questão importante, porque cada dia que você perde, realmente você já vai tendo perdas na sua produção. Então, nós temos que ter uma ação bastante expressiva e rápida dessas pessoas que estão envolvidas aí, nesses agrônomos, né, que estão envolvidos aí com as fazendas. Hoje nós temos no nosso grupo o Vitor Hugo, que é agrônomo, e é meu sobrinho, inclusive, que está terminando o mestrado dele na Exalc, e ele é especialista nessa área de doenças, nematóides, esse é o foco dele.
Então, ele já deve estar retornando para cá para assumir novamente o laboratório que ele criou, para realmente dar continuidade nos trabalhos aí nessa parte de doenças em plantas. E as análises foliares, a partir de que momento que elas são importantes para o produtor, Carlos? As análises foliares, elas têm crescido muito nos últimos anos, porque você consegue fazer como se fosse uma análise de sangue numa pessoa. Quando você faz análise de solo, você vai identificar o que a planta vai poder realmente retirar de lá. Quando você analisa a folha, você está analisando o que ela retirou. Então, você tem uma situação muito melhor, dizendo, olha, realmente a planta aproveitou o que estava no solo ou não, porque acontece. Se você tem, por exemplo, muito calcário no solo, você não vai conseguir absorver manganês e zinco, por exemplo, que são cátions. Aí você vai ter um amarelamento da planta, uma doença caracterizada. Aí vai lá e fala assim, mas eu coloquei calcário. Apareceu na análise o manganês. Só que ele não está disponível. Então, a análise foliar ela é um complemento bastante importante. Muitos pesquisadores falam que a gente deveria ter a mesma quantidade de análise de folhas do que análise de solo. Hoje nós temos aí mais de 5 milhões de amostras de solo sendo feitas no Brasil. Folhas, talvez 1/10 disso. Por quê? Porque realmente o produtor, agora que ele começa a ver a importância dessa análise. E a análise foliar tem um outro grande limitador. Você tem uma janela muito pequena para você tirar aquela folha e analisar. Então você não tem um tempo grande. O solo, a qualquer momento, você pode retirá-lo. Agora a folha não. Ela tem um critério para você retirar no estado de maturação da planta e dura pouco tempo. Então, muitas vezes as pessoas esquecem. Ele não tem prazo prateleira. Exatamente. Muitas vezes passa o tempo, ele está preocupado com uma pulverização ou outro problema grave de doença que ele tem que resolver. Mas o que a gente percebe é que está aumentando cada vez mais. E deixa eu te perguntar, e você falando dessa janela de retirada da folha, aí me veio aqui agora também, por exemplo, ele retirou ontem à tarde lá na fazenda. Aí ele trouxe e ficou dentro do carro, hoje cedo ele foi para o banco, para o contador e tudo, isso ficou, vamos falar assim, cozinhando ali dentro do carro. Isso vai ter problema ou só isso aí um dia não vai afetar? A embalagem correta é de papel. A embalagem de papel ela vai evitar a entrada de muito calor e luz na planta e vai absorver a umidade natural da planta. Agora, se ele guardar num saquinho plástico, aí é muito pior. Quer dizer, você vai ter uma deterioração muito mais rápida dessa planta. Vai desidratá-la e tudo, e ali fica a umidade, fica lá dentro e começa a ter ação aí de micro-organismos. O que nós recomendamos é levar rápido no saquinho de papel. Mas eu não posso, eu estou na fazenda, eu vou para o laboratório daqui 10 dias. Deixa ela secar, as folhas secarem ao ar, assim, né? Não precisa nem colocar no sol, pode colocar na sombra. Deixa ela em cima do saquinho de papel ali 1 ou 2 dias, ela já desidrata e já começa a parar todo tipo de reação que poderia acontecer na planta. Então é uma atenção que tem que se ter muito maior do que o solo. Mas a planta dura ali 2, 3, 4 dias no saquinho, tranquilo, sem problema nenhum. Então, pode levar que isso aí não vai ser Não vai ser impeditivo. Nós temos muitos problemas, por exemplo, quando áreas muito longe e que o pessoal esquece de fazer esse procedimento, ela vem mofada, com fungos. Nesse caso, você perdeu a amostra. Mas isso, Fabíola, é uma coisa assim, o que a gente percebe, a genética da planta, a variedade hoje da planta é muito importante para a alta produtividade. Então, o que a gente percebe? A gente percebe assim que cada vez mais nós vamos ter variedades melhores. É igual a gente lembrar, né, do nosso frango caipira que a gente tinha na fazenda, que demorava um monte de tempo para ele atingir o certo 6, 8 meses ali. Exatamente. Hoje, 30 dias, 35 dias, 25 dias, você abate um animal pesado, mas é genética. E tem um detalhe. Eu já conversei, isso aí, já fiz várias entrevistas. O presidente da BPA ainda explicando. Não é hormônio. O hormônio levaria pelo menos 90 dias para fazer efeito. Exatamente. Isso é uma coisa importante que você fala, né? A gente precisa realmente desmistificar certas coisas. E realmente é genética. E na soja é assim. Eu lembro que meu pai plantava nos anos 80 variedades do sul que davam pés aí de quase 2 metros de altura, mas não produziam nada, produziam 20 sacas. Hoje nós temos os pezinhos pequenos, mas carregados de vagem, que tem altíssima produtividade. Tão pequeno, né? Do meu tamanho. Exato. Então, assim, hoje a gente percebe que, veja que está tudo ligado. O biológico com o físico, com o químico, está tudo ligado, tudo interligado.
Você quer produzir, você vai conseguir produzir, mas precisa ter toda uma estrutura, né? Escolher a variedade correta para o seu tipo de solo, fazer um manuseio do solo adequado, certo? Então, se é um solo arenoso ou um solo mais argiloso, existe uma forma correta de você manusear esse solo, né? Ou vai adubação de cobertura ou adubação na linha, tudo isso depende, né? E são os agrônomos, os especialistas em tomarem essas decisões. Se fizermos certo o dever de casa e São Pedro nos ajudar, é produtividade boa na certa.